Dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver aqui tipos de poluição. Os tipos de poluição são poluição atmosférica, poluição sonora, poluição do solo, poluição das vias, poluição visual, poluição térmica e poluição da água. Destacando-se dois principais tipos de poluição, que seria a poluição atmosférica, que seria a contaminação do ar, e a poluição sonora, que refere-se a barulho. Esses dois tipos são os principais cobrados em prova. Por quê? Dá um entendimento nosso aqui que o nosso veículo automotor, quando acontece a partida no motor, acontece a queima de combustíveis, principalmente combustíveis derivados do petróleo, gasolina, diesel, por exemplo, e essa combustão gera gases poluentes, causando a poluição atmosférica. E o próprio veículo, não por si só, ele já é barulhento, né? O motor do carro ele tem até o sistema de escapamento ali, alguns componentes para ajudar a neutralizar a poluição sonora. E a buzina incorreta são os automotivos, causando a poluição sonora. Então destaca esses dois, foquem bastante poluição atmosférica e poluição sonora, são os principais, não são os únicos, mas são os principais tipos de poluição. Poluição das vias. O lixo que é atirado pelo condutor e passageiros também pode ocasionar sérios acidentes. Imagina se um condutor está dirigindo seu veículo a uma certa velocidade e ele joga para fora do carro uma garrafinha de vidro, por exemplo, podendo causar ali um acidente com outros condutores. Mas não seria só isso. Talvez o material não cause um risco de acidente, mas o material ele leva um tempo para se decompor naturalmente no meio ambiente. Aqui a gente tem até uma referência, né? A fonte aqui, a Companhia Municipal de Limpeza do Rio de Janeiro, dá um entendimento aqui para a gente sobre a questão do tempo de decomposição de alguns materiais. A gente vê que o papel fica em média 3 meses, o couro em média 30 anos, a caixa de longa vida, que é a caixa de leite, mais de 100 anos, chiclete 10 anos, plástico de 30 a 40 anos, garrafa PET mais de 100 anos, ponta de cigarro de 10 a 20 anos, lata de alumínio mais de 100 anos e o vidro aqui, por essa referência nossa, nós temos aí 4.000 anos. Então isso aqui é um tempo aproximado de decomposição dos materiais. Então o lixo que é tirado para fora do veículo também pode contaminar o meio ambiente. Então vem a ideia nossa de reciclar esses materiais para que não leve um tempo muito grande para se decompor, consequentemente poluindo as vias. Na época de chuva, por exemplo, causando risco de entupimento de bueiros, causando problemas referentes ao nosso meio ambiente. Então, aprendendo a reciclar os materiais seria recomendável. Então, não seria só para a questão de acidente, seria também para a questão de conscientização nossa. Poluição sonora. O excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população, como motores, buzinas, cantadas de pneus, sons automotivos, dentre outros. Todo ruído, né? Todo barulho dá o nome aí de poluição sonora. Aqui nós temos uma referência da OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre os níveis dos barulhos. O som ele é medido em decibéis. Aqui nós temos a referência da OMS, 30 decibéis, dificuldade em conciliar o sono, 40 decibéis, que é a medição do som, né? Dificuldade na comunicação oral, 45 decibéis, provável interrupção do sono, perda de qualidade do sono, em torno de 50 decibéis, incômodo diurno, 55 decibéis, incômodo diurno forte, 65 decibéis, comunicação verbal extremamente difícil, 75 decibéis, perda de audição a longo prazo, de 110 a 140, perda de audição a curto prazo. O equipamento que é utilizado para medir o som, ele dá o nome de decibelímetro, o nome do aparelho, né, referente-se à medição do som. Então aqui a gente tem as referências, né, do barulho, que a gente pode apresentar problemas, né, com o aumento da intensidade do som. Aqui nós temos também, referente à OMS, Organização Mundial da Saúde, nós temos uma referência também ao tempo, ao nível, os decibéis, e ao tempo que a gente poderia ficar exposto. Aqui a gente tem em torno de 85 decibéis, 8 horas no máximo, né? Máxima exposição diária permitida, ou então permissível, né? 86 decibéis, 7 horas, 87, 6 horas, 88, 5 horas,
89, 4 horas e 30 minutos, 90 decibéis, 4 horas, 91, 3 horas e 30 minutos, 92, 3 horas, 93 de 2 horas e 40 minutos, 94 decibéis de 2 horas e 15 minutos, 95, 2 horas, 96, 1 hora e 45 minutos, 98 de 1 hora e 15 minutos, 100 decibéis, 1 hora, 102, 45 minutos, 104, 35 minutos, 105, 30 minutos, 106, 25 minutos, 108, 20 minutos e 110, 15 minutos. Então dá para vocês perceberem que quanto maior barulho, menos tempo a gente pode ficar exposto. Vai aumentando o nível de barulho, menos tempo a gente pode ficar exposto aí a esse barulho. Aqui nós temos o efeito da poluição sonora. Pode acontecer dor de cabeça, zumbido, deficiência auditiva, insônia, irritabilidade e agressividade, dispersão, a gente ficar distraído, agitação, dentre outros. Aqui nós temos uma referência, para ficar mais fácil a compreensão nossa aí, né, quais equipamentos ou o que causa esse barulho, para que a gente não fique exposto. Nós temos um local bem tranquilo, fica em torno de 30 decibéis. Conversação normal, em torno de 60. Trânsito, principalmente horário de pico, né, locais mais movimentados, aqui o exemplo da avenida, em torno de 85 decibéis. Festas, né, equipamentos eletrônicos, chegando a 90 decibéis. Motosserra, né, ficando em torno de 100 decibéis. E a turbina do avião, nós temos aqui 140 decibéis. Então seria uma referência, né, do barulho sobre alguns equipamentos que produzem som. Aqui nós temos o Código de Trânsito Brasileiro em uma infração de trânsito, né, referente ao código, que seria o condutor com descarga livre ou silenciador do motor, que seria o abafador de ruído, de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Infração grave, consequentemente o condutor vai pagar a multa de trânsito e aponta só na carteira. 5 pontos na carteira do condutor aí. Então, deu um entendimento nosso aí que os órgãos de trânsito vão dar empenho e, consequentemente, se o condutor desrespeitar aí a poluição sonora, ele vai ser autuado, quer dizer, causar, né, a poluição sonora. Agora nós vamos para a poluição térmica, né, que seria referência a barulho, né? O que é ter poluição térmica e a referência dela aí? A poluição térmica seria a alteração de temperatura da água, do ar e da água, utilizada sobretudo pelas usinas hidroelétricas, termoelétricas e nucleares. Então a poluição térmica é aumento da temperatura, tanto do ar quanto da água. Aqui nós temos um exemplo, né? As usinas térmicas utilizam a água dos rios e devolvem aquecidas. A água, né, que é utilizada aí nas usinas termoelétricas ou usinas as usinas elétricas, termoelétricas, observe que essa água ela vem em temperatura ambiente e geralmente essa água ela refrigera as máquinas e é devolvida para o rio novamente quente. Então a água vem fria e é devolvida quente. Isso pode acontecer o quê? Essa água quente, né, esse aumento da temperatura da água, referentes, por exemplo, às usinas termoelétricas, a gente vai ter a morte de animais e a morte de vegetação, né? Vai diminuir a concentração de oxigênio na água e tudo que depender de oxigênio ali vai morrer, inclusive os peixes, as plantas aquáticas, o que depender de oxigênio ali vai morrer por um aumento da temperatura da água, diminuição de oxigênio para essas plantas e para os animais. Então a gente vai ter consequentemente um desequilíbrio ambiental referente-se à poluição térmica. Poluição visual. A poluição visual está relacionada ao excesso de elementos ligados à comunicação visual, como cartazes, anúncios, propagandas, banners, placas, outdoors. Então, o excesso de propagandas, o excesso de propagandas, de anúncios, faz com que deixe feio de se ver os centros urbanos. A poluição visual tem essa ideia, né, de deixar feio de se ver os centros urbanos, podendo causar acidentes automobilísticos devido a distrações ao volante. Isso pode causar um acidente indiretamente, né? A poluição visual está relacionada a deixar feio de se ver os centros urbanos, mas indiretamente pode causar acidentes, porque o condutor pode ficar distraído ali observando algum anúncio e, consequentemente, isso aí causar um acidente pela distração ao volante. Nós vamos ver agora sobre o etanol
e o meio ambiente. O etanol seria o álcool, né, automotivo, o álcool usado aí nas indústrias para os veículos, né, na verdade o álcool utilizado para os veículos dá o nome de etanol. É tanto que as bombas de combustível, por exemplo, os postos de combustível, vai ter escrito lá etanol, que é o álcool automotivo. O etanol ele pode ser obtido através da cana-de-açúcar, do milho, beterraba, batata doce, mandioca e demais outras matérias-primas. Então nós vamos focar que não é só da cana-de-açúcar que a gente consegue extrair o álcool, são de outras matérias-primas também. A vantagem de colocação do álcool é porque ele é menos poluente, ele polui menos que a gasolina, ele chega a poluir cerca de 50% a menos que a gasolina polui. Ele é considerado também energia renovável, né? Por que ele é considerado uma energia renovável? Quando a gente vai extrair, né, o álcool, a gente precisa plantar a matéria-prima, aqui representada para a gente pela cana-de-açúcar, mas pode ser qualquer matéria-prima em si. E para que aconteça a fotossíntese, né, que seria a forma das plantas criarem, digamos assim, seu próprio alimento, elas vão precisar de energia solar, de água e sais minerais e também do CO2, que é o gás carbônico. E o CO2, que é o gás carbônico, é um dos gases que vão sair pela queima de combustíveis, inclusive do próprio álcool, né? Então por isso que dá o nome de energia renovável, né? Ela vai ser renovável porque a gente vai plantar a matéria-prima e ela não vai acontecer a escassez dela, como por exemplo o petróleo, por causa da gasolina e o diesel. Então ela vai ser renovável, a gente vai plantar, sempre a gente vai ter a matéria-prima para a produção. E para que essa planta sobreviva, ela faz a transformação de gás carbônico na produção da fotossíntese, né? Ela vai absorver parte do gás carbônico que é expelido na queima do combustível, produzindo oxigênio. Então a fotossíntese ela vai transformar gás carbônico, energia solar e água em oxigênio que a gente precisa, e dessa forma ela absorve parte do gás carbônico que acontece na queima. Então acaba que sendo, na situação que a gente observa, dá para a gente perceber que é vantajoso, né, a utilização do álcool aí como combustível. Nós temos também uma matéria-prima na extração do álcool, que dá o nome de vinhaça ou vinhoto. É uma substância tóxica que ela não deve ser descartada de qualquer maneira no meio ambiente. Ela mata a fauna, mata a flora. As indústrias, depois de uma preparação, ela pode utilizar até como fertilizante. Mas a gente vai lembrar aí, principalmente para a prova teórica, o nome vinhaça, né, que geralmente é mais cobrado em prova. Temos aqui de Minas Gerais. E o nome vinhoto não é muito cobrado, mas também são sinônimos, né? A mesma coisa, vinhaça e vinhoto, substância tóxica da extração do álcool. Destruição da camada de ozônio. O ozônio ele é como se fosse um filtro solar da Terra. A gente observa aqui a camada de ozônio. O ozônio ele absorve os raios ultravioletas que são nocivos à saúde humana. Esse ozônio, né, a gente tem um gás, que é o gás CFC, que está aqui representado para a gente, que é o clorofluorcarbono. Ele entra em reação com o ozônio e destrói parte da camada de ozônio. Aí por isso que popularmente conhecido como buraco na camada de ozônio, onde tem a espelhe, onde tem a concentração aí maior do CFC, a gente tem a diminuição aí da camada de ozônio. Então, consequentemente, se ela fica menor, aquela região ela fica propícia pelos raios ultravioletas que são nocivos à saúde humana e principais problemas de câncer de pele. Esse CFC ele era na verdade, né, porque hoje praticamente a gente tem uma política no mercado aí que a gente tem pouco CFC sendo expelido no meio ambiente. Ele era muito encontrado em desodorantes, inseticidas, que seria aquele gás de refrigeração, né, ar-condicionado de veículos, por exemplo, e a questão também dos aerosóis. Hoje em dia praticamente tem uma política no mercado que está sendo substituído por outros gases que não fazem esse efeito, né, que não seria mais o CFC, o clorofluorcarbono. Então, se mencionar para vocês em prova isso aí, o que é o problema do CFC, é porque ele entra em reação em cadeia com o ozônio, que seria a camada de ozônio, deixando propício ali para acontecer uma diminuição dela, consequentemente sofrermos aí com ações dos raios ultravioletas, são nocivos a nós, né? Então, o problema do CFC, destruição da camada de ozônio.
Chuva ácida. O que é chuva ácida e quais são os problemas que ela vai interferir aí na questão ambiental? A chuva ácida ela é formada por óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Na verdade, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre são ácidos, né, que são resultantes da queima de combustíveis derivados do petróleo, por exemplo, e até carvão mineral. Então, a queima de combustíveis produz óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre são expelidos tanto por veículos como fábricas. Veículos utilizando combustíveis derivado do petróleo, as fábricas também, e também carvão mineral. Os dois ácidos eles entram em contato com o nitrogênio em forma de vapor. Eles vão formar ácido sulfúrico ou ácido nítrico. Ácido fúrico ou ácido nítrico, na verdade, seria a chuva ácida, né? Vai aumentar consideravelmente a acidez da chuva, tornando ela mais ácida do que o normal. Então, nós temos o óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, entra em reação, faz uma combinação química com o nitrogênio, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico aí, né? Causando quando resulta-se a chuva ácida, a gente vai ter destruição de superfícies metálicas e também a desertificação. Ela vai matar a folhagem, né, a vegetação, consequentemente impedindo a formação da fotossíntese, as plantas morrendo e causando desertificação, causando desequilíbrios ambientais. Então foquem bastante aí os ácidos, né? São ácido sulfúrico e ácido nítrico, que são considerados aí a chuva ácida. Principais problemas: desertificação, destruição de superfícies metálicas. Nós temos também o dióxido de carbono, popularmente conhecido como gás carbônico, que é o CO2. O CO2, que é o gás carbônico, ele sempre foi expelido naturalmente no meio ambiente. Plantas, queimadas naturais, vulcões, sempre produziu aí o CO2, que é o gás carbônico, naturalmente aí. Então, o que ele causa? Ele causa como se fosse uma estufa, né? Ele causa como se fosse uma estufa de plantas, né? O calor entra, né, na Terra e ele faz com que aconteça uma dificuldade, né, de dispersão do calor. Então é como se ele segurasse o calor, como se fosse uma estufa de plantas, por exemplo. Só que, com o tempo, a gente começou a produzir o mesmo gás, né? O meio ambiente já produz naturalmente para que aconteça um controle de temperatura na Terra, que isso é benéfico, mas a gente começou a produzir mais. Como? Na queima de combustíveis. Todo combustível produz CO2, gás carbônico, queimadas, né? Para a questão de pecuária, lavoura, consequentemente, isso faz aumentar essa quantidade de CO2, né, de gás carbônico. E com o aumento da temperatura da Terra, a gente tem aí o efeito estufa e ele provoca alterações indesejáveis em todo o clima, né? Se a Terra aumentar muito a temperatura, nós vamos ter aí problemas, Polo Sul, Polo Norte, derretimento das calotas polares, a gente vai ter aumento do nível do mar, diminuição de território de caça de alguns animais, extinção de algumas espécies, demais problemas referentes ao excesso do gás carbônico. Ele não é tóxico, a gente consegue inalar ele naturalmente, mas a queima de qualquer combustível vai produzir ele. E nós passamos, né, a produzir mais e a temperatura da Terra, ela com o tempo, ela só que aumenta. Nós temos aqui também o monóxido de carbono, que é o CO, né? O monóxido de carbono ele é relacionado na queima incompleta de combustíveis. O CO também, o monóxido de carbono, ele já é tóxico, né? A ilustração ela mostra pra gente que é um gás tóxico, ele mata por asfixia química, né? Então a gente não pode estar contato. Todo combustível, toda queima de qualquer combustível vai produzir o CO, que é o monóxido de carbono, que é essa queima incompleta de combustível aí. Todo carro, toda moto produz ele. O problema dele seria em local com baixa ventilação. Se o local é arejado, consequentemente esse gás ele é dissipado. O problema é inalar uma grande quantidade desse gás. É um gás letal, ele não tem cor nem cheiro, né? Você não consegue perceber, né, esse gás. Então quando você começa a ter os efeitos, né, que esse gás causa, né, a situação já está um pouco mais crítica, né? A situação já está um pouco mais complicada quando a gente começa a sofrer, né, com as ações desse gás aí. Nunca devemos deixar motores funcionando em locais de baixa ventilação. Então, local arejado não tem problema. O local com baixa ventilação já é arriscado.
Então, lembra dele aí, ó, monóxido de carbono, letal, não tem cor nem cheiro, difícil a sua identificação, queima de qualquer combustível. Nós temos aqui algumas infrações ambientais. O próprio Código de Trânsito brasileiro ele prevê que nós tenhamos conhecimento, né, sobre noções básicas sobre respeito ao meio ambiente, e se a gente não respeitar, nós vamos ser punidos por isso. Então vamos ver algumas infrações aqui previstas pelo Código, que são consideradas infrações ambientais. Então, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais quanto à poluição atmosférica ou sonora relacionadas ao trânsito, o Código de Trânsito brasileiro estabelece exigências que todo condutor tenha conhecimento sobre conceitos básicos de respeito, né, e de proteção ao meio ambiente. Do mesmo modo, pune o condutor do veículo que usar o veículo para arremessar sobre pedestres, águas ou detritos, infração média 4 pontos, né, aqui está previsto o artigo, né, não vou entrar muito em detalhe, mas o texto do artigo completo previsto no artigo 171 do Código. O artigo 172, se o condutor atirar ou abandonar navio objeto ou substância, vai cometer infração grave, infração média, vai ganhar 4 pontos na carteira. O artigo 227 do Código de Trânsito brasileiro fala para a gente que se usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva ou nos horários locais proibidos, vai cometer infração leve, vai ganhar 3 pontos na carteira. Observe que essas pontuações, nós até vamos ver aulas, né, vai ter o curso, as aulas aí de infrações e penalidades, é porque cada infração de trânsito tem sua pontuação, né, e depende da natureza da infração aí. Aí nós vamos ter mais detalhes aí quando a gente estiver na aula de infrações e penalidades. Usar o veículo, equipamento com som ou frequência acima do que seja autorizado pelo Conselho Nacional de Trânsito, infração grave 5 pontos, carteira do condutor. Artigo 231, transitar com o veículo danificando a via, derramando o carro, combustível ou óleo lubrificante, infração gravíssima, 7 pontos também na carteira do condutor. Então nós vimos algumas infrações de trânsito consideradas infrações ambientais, que seria o condutor desrespeitando as normas e regras aí estipuladas. Como contribuir para a preservação do meio ambiente? O que eu posso fazer para ajudar o nosso meio ambiente aí? Mantenha o veículo em perfeito estado, né? A manutenção preventiva, corretiva, diminui gastos e a gente vai ter ali preservando o nosso meio ambiente. Devemos evitar a troca improvisada e caseira de óleo lubrificante. Por que a gente deve evitar? Porque na verdade o óleo que a gente coloca no motor do veículo para lubrificação, ele é altamente tóxico, né? Então se a gente fazer a troca em casa, por exemplo, a gente não vai ter o local adequado para descarte dele. Então quando a gente procura um local apropriado, eles vão ter um descarte correto para esse óleo. A solução correta para veículos abandonados em pátios de ferro velho é o desmanche e a sucata. O que seria isso? Vai retirar as peças do veículo que tem algum aproveito e o restante vai ser compactado, né, e vai ser derretido e entrar na composição de alguns tipos de aço. Então isso aí que seria a sucata, né, para a questão de não causar esse veículo não ser considerado aí um poluente, né, consequentemente causar uma poluição ao meio ambiente. O lixo ele deve ser acondicionado em saco plástico e depositado no lugar apropriado. Sim, né, a questão da consciência nossa para a questão da reciclagem desses materiais, porque eles levam um tempo muito grande para se decompor naturalmente aí no meio ambiente. Aqui nós temos produtos perigosos. Só que nós vamos finalizar a videoaula nesse tópico aqui. Na próxima videoaula a gente dá continuidade, vendo aí o produto perigoso, como é que vai ser transportado. Então na próxima aula a gente dá continuidade a essa matéria. Então, até a próxima videoaula aí.